Saudações a todos, nessa parte estudaremos e praticaremos sobre os dispositivos e comandos de entrada e saída na área de programação. Primeiro vamos observar os dispositivos de entrada e saída em seus aspectos físicos. Na tela temos uma grande variedade de dispositivos, por meio de softwares comunicativos, interagem com outras máquinas para a entrada, saída ou os dois, entrada e saída simultaneamente. Apenas nos interessa, para o estudo de programação, o teclado e o monitor. Caso algum outro dispositivo seja incluído, eu avisarei no momento oportuno. Agora, com relação aos comandos de entrada e saída, vamos nos voltar a dois comandos principais, os mais utilizados na linguagem C, que é a função printf e a função scanf. Com relação à função printf, ela é uma função que apresenta saída na tela de valores de qualquer tipo. Essa função utiliza as variáveis precedidas de strings de transformação, que são strings especiais a serem substituídas por valores das variáveis que estão no argumento. A seguir, vamos ver algumas strings de transformação. Elas são precedidas do sinal de percentual, e nós temos aqui nessa primeira linha as strings de formatação que são substituídas por valores do tipo inteiro, que é o percentual %d ou percentual %i. Temos a de formatação para valores float, que é o percentual %f, float ou double. Nós temos o percentual %o, que representa valores do tipo octal de base 8. Nós temos o percentual %x, que é uma representação para valores hexadecimais, ou seja, de base 16. Temos o percentual %u, que é uma formatação para valores do tipo inteiro, só que sem sinal, uma espécie de número natural. Nós temos o percentual %e, que representa valores de notação científica. Temos o percentual %s, que é uma formatação para strings, cadeias de caracteres. Percentual %c, que representa a formatação para valores de um caractere, do tipo char. Temos o percentual %p, que é uma formatação para valores do tipo ponteiro. Vamos observar uma string de transformação que possui peculiaridades e que será muito utilizada nos próximos vídeos. É uma string percentual %f. Além da sintaxe normal, percentual %f, que irá representar valores do tipo float ou double, e por conter casas decimais, podemos inserir formatos adicionais para as casas decimais, ou seja, podemos controlar a quantidade de casas decimais através dessa string de transformação, quando ela for substituída pelo valor correspondente. Observem aqui na tela esse exemplo. Eu crio uma variável floatf. Essa variável irá conter valores do tipo float, e em seguida eu faço uma declaração medf igual 7. Quando eu chamar a função printf para imprimir o valor que está nessa variável, eu posso construir da seguinte forma: eu abro um string e coloco média final dos pontos, e aqui, após os 2 pontos, eu coloco uma string de transformação, que será substituída pelo valor correspondente. Eu poderia colocar apenas percentual %f, mas como eu quero controlar a quantidade de casas decimais, eu coloco percentual %2f. O termo .2 ele representa um mecanismo de controlar as casas decimais para 2 casas. Eu poderia colocar percentual %3f. Eu teria um número do tipo float ou double com 3 casas decimais. .1 seria um valor float ou double com uma casa decimal. E assim eu controlo a quantidade de casas decimais através da string de transformação percentual %f
com a adição de um termo ponto e o número de casas decimais que eu pretendo colocar no valor. Eu fecho a minha string com as aspas, eu coloco a vírgula para o próximo argumento, que é a variável, que é o medf. E o meu resultado, ele sairá na tela dessa forma. Média final, 7.00. O ponto 00 se dá ao meu controle da casa decimal através da string de transformação. Agora vamos falar de um comando de entrada, que é o scanf. A função scanf abre acesso a um espaço de memória para que o programador insira um valor que ficará associado a uma variável pré-definida. A sintaxe mais comum é a seguinte: chamando a função, você insere no argumento a string de transformação e a variável. Essa variável ela é precedida de um símbolo, que é o e-comercial, que funciona como uma chave de acesso ao espaço de memória que foi alocado pela variável que está no argumento. Observe aqui um simples exemplo. Você cria uma variável do tipo float e chamamos ela de medf. E eu quero registrar um valor nessa variável. Primeiramente, eu vou imprimir o texto média final. Essa impressão é feita. Só que após os dois pontos, eu vou ter um espaço reservado para digitar o valor de medf. E esse espaço ele é garantido quando eu insiro essa função scanf. Nós temos aqui dentro da string percentual .2f com duas casas decimais. Eu fecho a string, vírgula, o e-comercial e a variável medf. O resultado, repetindo, será média final, dois pontos, e após os dois pontos, na mesma linha, o programa aguardará que eu insira o valor com relação à média final, com duas casas decimais. Vamos a uma atividade. Obtenha os valores sobre a plantação de milho no Brasil, referentes à área plantada e colhida de um determinado ano. Calcule sua diferença e imprima esse resultado. Resumindo, eu vou conseguir dois valores, área plantada e área colhida no Brasil, de um determinado ano. Em seguida eu vou fazer a subtração dessas duas e eu vou obter algo chamado perda, que é a diferença entre área plantada e área colhida. O IBGE ele contém essas informações no site abaixo, e eu já obtive dois valores. O ano que eu vou escolher é o ano 2020. Iniciando aqui o idle Code Blocks, eu vou na opção criar novo projeto, console, application, em seguida escolher a linguagem C, inserir um nome para esse programa, para o projeto em si. Eu vou colocar plantio e finalizar. Ele vai abrir aqui a tela para selecionar o editor que eu criei. E agora eu vou inserir as bibliotecas padrão, que são include stdio.h. Isso aqui é para ativar dispositivos e comandos de entrada e saída. Também temos aqui o include stdlib.h para ativar as funções que eu inseri no meu programa. Em seguida eu vou criar aqui a função principal, int main, e sob ela eu vou ter o programa propriamente dito submetido. Primeiramente eu vou criar as minhas variáveis. Eu vou trabalhar só com valores inteiros, então eu vou criar variáveis do tipo int. Numa mesma linha eu posso criar
várias variáveis do mesmo tipo. Por exemplo, área plantada, que é a que eu vou querer em 2020, AP, vírgula, área colhida em 2020 e a perda também em 2020. E aqui eu tenho 3 variáveis que receberão valores do tipo int. E essa é a sintaxe se você quiser criar mais de uma variável do mesmo tipo. Na próxima linha, eu vou inserir a função printf, onde eu vou primeiro perguntar qual a área plantada em 2020. Eu vou iniciar aqui com as quebras de linha para separar essas perguntas das demais, para ficar bem destacado. E a pergunta aqui: qual a área plantada em 2020? E uma quebra de linha. Não esquecer do ponto e vírgula. E agora eu vou inserir uma função scanf, porque após a pergunta eu quero um espaço para eu digitar o valor. Scanf. Eu vou abrir um string para colocar um string de transformação do tipo D, que é para o valor inteiro, uma vírgula e a minha variável, a minha primeira variável, que é a área plantada, de acordo com a minha pergunta. Vou colocar aqui AP, ponto e vírgula. Próximo vai ser outra pergunta com também a função printf, só que agora é para a área colhida. 2 quebras de linha. E a pergunta: qual a área colhida em 2020? Uma quebra de linha e fechando a string. E o próximo passo, outra função scanf, para que eu tenha um espaço para inserir o valor da área colhida em 2020 de acordo com a pergunta. Então aqui eu vou abrir a string de transformação D, em seguida a vírgula, o E comercial e a variável AC, área colhida. Agora o próximo passo é calcular o valor referente à variável P, que é a variável para perdas. P é igual a AP menos AC. Área plantada menos área colhida é o que significa perdas. E em seguida eu vou colocar uma função printf, que irá informar as perdas. Abro a string, coloco 2 quebras de linha e aqui perdas em 2020. 2 pontos. A minha string de transformação também do tipo inteiro. Vou colocar aqui 2 quebras de linha. Fechei a string, vírgula e a variável para perdas, que é P. E o ponto e vírgula. Pronto, esse aqui é o meu programa. Ele vai perguntar a área plantada, haverá um espaço para eu digitar essa informação, a resposta. Depois ele perguntará sobre a área colhida em 2020. Haverá um outro espaço para mim, para eu digitar a resposta. Haverá o cálculo da perda, decorrente das informações que eu prestei. E por último, será informado as perdas em 2020. Eu vou salvar esse trabalho e agora eu vou rodá-lo através da tecla F9. O terminal é aberto. Primeira pergunta: qual área plantada? Eu colhi do site do IBGE o valor para 2020 de 18.351.075 hectares. Os valores lá nas planilhas do IBGE estão em hectares. E a outra pergunta: qual a área colhida?
E de acordo com o site do IBGE, o valor para todo o Brasil em 2020 foi de 4.927.553 hectares. E após teclar Enter, será feito o cálculo das perdas e haverá uma saída na tela para mim como resposta. E aqui está. Perdas em 2020 de 13.423.522 hectares. Isso segundo o site do IBGE. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.